você consegue pensar no nosso ser como um ecossistema, da mesma maneira que a gente encontra um ecossistema funcional, na natureza. Então as pessoas vão colocando essa forma de ser e de agir na nossa mochilinha, e é isso que a gente acaba levando para o resto da vida, e que lá na frente a gente entende: "Opa, que lugar é esse que eu estou ocupando?". A planta de corte é um convite ao agora, então é uma contemplação para o momento, e você traz a gente para esse presente. Karine Conrad, um prazer ter você aqui comigo. Obrigada pela sua presença. Eu busco sempre trazer pessoas que me atravessam e que, conseguem entender a conexão, daquilo que está na minha cabeça, da maneira como eu leio a natureza, a maneira como eu leio a nossa natureza, com, o dia a dia, a maneira como a gente direciona e toca a nossa vida. O que me conecta a você é uma forma maravilhosa que você tem de integrar o físico e a mente, o corpo e a alma, de modo que você consegue pensar no nosso, ser como um ecossistema, da mesma maneira que a gente encontra um ecossistema funcional, na natureza, né. A gente sabe que na natureza uma coisa sempre depende da outra para coexistir. E você trata tudo isso com muita naturalidade, eh, o corpo e a mente como sendo partes muito interligadas e muito importantes para que a gente entenda uma dor, um sentimento, né, e se permita passear por todos esses processos na busca da cura, né, ou pelo menos da ressignificação. Eu que te agradeço, obrigada pelo convite, acho que tu e a tua família fazem parte também, né, dessa história. A fisioterapeuta da alma nasceu da tua filha, né, que já passou lá no consultório, e ela me deu esse nome, esse título, e eu fiquei muito feliz, e eu uso esse título, né, de fisioterapia da alma, de reabilitação da alma. Eu tenho a formação de fisioterapia há mais de 20 anos, e desde a faculdade, desde os primeiros estágios, eu já percebi que tinha alguma coisa diferente, assim, de por que que alguns pacientes melhoravam com 5 sessões, outros com 10 sessões, outros com muitas sessões e outros nunca melhoravam. Então era uma pergunta que eu sempre me fazia, assim, o que que tinha de diferente, se era uma mesma lesão, digamos assim, era uma mesma patologia, era uma mesma dor no ombro, né, e por que que uns melhoravam, outros não. Então isso já começou a me levar para esse lugar, assim, deve ter alguma coisa de diferente que não é ensinado, né, e eu acho que até hoje isso não é ensinado na faculdade de fisioterapia, o trazer a mente para o corpo, e na faculdade de psicologia pouco é falado em trazer o corpo para a mente. E você sabe, a gente já conversou muito sobre isso, eu falo muito da mochilinha que a gente carrega, Uhum. né. Então eu acho que a gente tem uma natureza dentro da nossa mochilinha, que é uma coisa que vai se formando desde que a gente nasceu, né. A gente não escolhe a mochilinha, que é dada pra gente quando a gente nasce, e a gente muitas vezes também não escolhe o que é colocado dentro da nossa mochilinha. Mas muitas vezes as pessoas têm receio de abrir essa mochilinha e encontrar o que tem lá dentro, né. E eu acho que com todo o trabalho que você faz, dessa conexão do corpo e da mente, você consegue levar a gente para uma situação de encarar a nossa mochilinha e, entender que lá dentro existem coisas que um dia foram dores e que quando a gente cresce, quando a gente se desenvolve, a gente vai adquirindo ferramentas até para conseguir pegar aquela coisa espinhuda que estava lá dentro, aquela coisa que não estava tão gostosa, tirar, mudar, ressignificar,
ou até olhar com respeito e entender que aquilo faz parte, Uhum. né. E num ecossistema, a gente tem isso acontecendo com muita força. Então, por exemplo, se você pensar numa árvore, tem muito debaixo da raiz, tem muito no tronco e tem muito na folhagem que faz daquele ser existir, e inclusive não só ele como indivíduo, como aquilo que está ao redor dele. Então uma folha que cai naquele solo também vai retroalimentar aquela raiz Uhum. daquela própria árvore, na hora que os micro-organismos, enfim, consumirem aquela folha e fazer, a propagação de uma matéria orgânica ali no solo, enfim. Então esse processo todo desse ecossistema que a gente encontra na natureza, eu acho que você tem muito completo em você, e você consegue trazer nos seus atendimentos, né. Até o meu logo é uma árvore, né. E a ideia desse logo era justamente isso. Até quando eu fui fazer o logo, a pessoa disse: "Ah, mas a árvore é uma coisa fixa, né". Aí eu falei: "Sim, ela é uma coisa fixa, mas ela não é a mesma árvore o ano inteiro, né. Tem momentos que ela tá mais verde, tem momentos que ela tem flor, tem momentos que ela não tem, enfim". Então era essa a ideia dessa transformação, né, que a gente tem ao longo do ano, ao longo da vida e ao longo do dia, muitas vezes, né, a gente Sem passa dúvida. por Pelos próprios desafios, né. exato, né. E voltando para a história da mochilinha, eu acho que a gente eu percebo que a gente, eu me incluo, a gente tem mais medo de abrir a mochilinha e olhar as nossas potencialidades do que os nossos traumas e os nossos medos. Claro, os nossos traumas eles são, né, são super importantes e eles trazem uma informação que muitas vezes ele só é trauma porque ele perdura essa resposta, né, ao trauma. Então, mas o quanto que a gente conseguiu superar aquele trauma, a potência que a gente tem de superar os nossos desafios, essa luz que a gente tem, que muitas vezes a gente já nasce com essa luz, todo mundo tem a sua essência. Mas as pessoas também vão colocando as coisinhas na nossa mochilinha, Quer queira ou quer quer não. queira ou quer não, e a gente vai carregando essa mochilinha, que lá na frente vem uma dor no ombro, vem um bruxismo, vem uma insônia, vem uma ansiedade, o corpo vai respondendo a esses pesos que a gente vai carregando. E a gente tirarmos esses pesos e encontrarmos a nossa essência é bem desafiador, porque a gente acaba muitas vezes encontrando quem somos e a nossa potência, e a gente tem muito mais medo do que somos capazes de fazer, do que do nosso medo, do que a gente passou. Então, é bem desafiador a gente pegar a nossa mochilinha e tirando as crenças que colocaram, tirando os pesos que colocaram, as responsabilidades que colocaram. Porque a gente pode ver um bebê, por exemplo, um bebê quando ele não quer mais mamar, ele tira o rosto do peito, ele já É. sabe dizer não. Uma criança quando tu tá introduzindo um alimento, ela diz que não, ela faz a careta que não gosta, mas depois a gente não faz mais isso, porque a gente cresce ouvindo, "Seja bonzinho, não faça isso, não faça desfeita, a pessoa tá te oferecendo", aí tu acaba comendo aquele bolo de fubá que tu nem gosta, né. Então as pessoas vão colocando essa forma de ser e de agir na nossa mochilinha, e é isso que a gente acaba levando para o resto da vida, e que lá na frente a gente entende: "Opa, que lugar é esse que eu estou ocupando? Que agora não está mais fazendo sentido para mim". E aí a gente começa a vasculhar essa mochilinha. "Ai, aqui tem uma crença, aqui tem um comportamento, aqui tem algo que não é meu, que era lá da minha avó, lá da minha mãe, lá da minha tia", né. Então eu acho que essa mochilinha faz todo sentido, todo sentido. E tu trouxe esse olhar para mim, da natureza como um ecossistema e do meu trabalho como um ecossistema, que eu fiquei pensando: "Gente, como assim? Do que ela tá Do que ela tá falando. falando?". Mas na realidade eu acho que, é muito curioso, porque dentro disso que você está dizendo das pessoas terem receio de olhar para essas próprias mochilinhas, Uhum. não é um trabalho fácil, Não. justamente porque muitas vezes a gente encontra coisas que a gente não gostaria que estivessem lá, mas Uhum, elas estão lá. uhum,
nesse seu entendimento do corpo como um ecossistema, quando me perguntam quem é a Karine, eu falo que ela é uma caixa de ferramentas, né. Que você encontra numa caixa de ferramentas? Se a caixa de ferramentas é bem completa, você encontra todas as ferramentas necessárias para usar para aquela função que você, precisa exercer. Uhum. E é muito curioso, porque a gente não precisa ter essas ferramentas quando está com você. Você ensina a gente a encontrar essas ferramentas, porque você tem essas ferramentas. E todo mundo tem essas ferramentas. Às vezes a gente nem sabe, porque está dentro da Exato, nossa mochilinha. exato. E aí você ajuda a gente a olhar: "Olha, você sabe para que serve essa chave de fenda? Ela serve para você fazer isso". Você percebeu que você está comendo sopa a vida inteira de garfo e que existe uma colher na Exatamente. sua mochila que pode facilitar as coisas? Exatamente. Então, assim, a gente não precisa conseguir dar conta desse tipo de coisa Uhum, sozinho, uhum, né. Quando você tá se você olhar a escala evolutiva da natureza e tudo mais, as plantas mais primitivas, elas se propagavam e elas faziam, todo o processo de, hã ter semente e através do ar, do vento, da chuva, através de recursos que deixavam elas ali numa limitação muito grande. uhum, Na escala evolutiva, chegou um momento que ela começou a se utilizar de outros seres. Então vem o passarinho como polinizador, vem os insetos, vem os animais, que vão e se alimentam daquela semente ou até faz a polinização, porque ele usa dessa florzinha e leva para outra, e ampliou essa potencial, né, da uhum, própria reprodução da vegetação, até para outros espaços, porque você pega um animal da floresta, ele vai, se alimenta aqui, ele leva aquele, fruto para um outro espaço, né, para um outro local, e esse fruto acaba passeando e sendo carregado, uhum. né. O próprio passarinho que pega alguma coisa deixa cair em algum lugar, né, no caminho, Exatamente, em tal, outro uma local. semente. Então, essa inteligência da natureza, esse entendimento de que a planta não precisa fazer tudo sozinha, eu Uhum, enxergo muito esse paralelo de que a gente precisa aprender de maneira natural, que a gente não precisa fazer tudo sozinho, uhum, que a gente pode chegar onde a gente precisa e abrir a nossa mochilinha sem medo, uhum. né, usando ferramentas e pessoas e suportes como você, né. Eu gosto muito da ideia de dar sentido ao que se sente, porque eu entendo que o corpo ele é um mensageiro, ele é um carteiro, né, acho que hoje nem tem muito carteiro na rua, mas ele é aquele mensageiro. Então, eu sempre trabalho com a dor física como um mensageiro que o corpo é. Então, que mensagem que é essa? Então, se eu já abri essa carta, eu já entendi essa mensagem, o carteiro pode ir embora. Hum. Né. Então essa dor, para que ela veio? Esse incômodo, esse intestino que não está funcionando bem, essa insônia, esse bruxismo, essa dor de estômago. Ah, tem gente que vai lá no consultório: "Eu tenho enxaqueca desde que nasci, desde sempre". Como assim tem enxaqueca desde sempre? Desde criança? Sim, tenho enxaqueca desde criança, eu tenho uma dor de cabeça, e aí vai conversando, conversando. Cá, meu parto foi super difícil, minha mãe quase morreu e eu também. Ah, então assim, a gente vai relacionando com a lá no consultório tudo importa, tudo importa. Se existe uma lesão física real, um rompimento, uma fratura, isso Não é suprimir isso, não não, é esse o não, intuito. é tudo junto, Uhum. né. Mas também é entender por que que essa estrutura está fragilizada, né. Um atleta de crossfit, por exemplo, ele os exercícios são super amplos. E por que lesionou o quadril? Por que foi o pé? Por que foi o joelho? Por que foi o ombro? Então, me mostra que essa estrutura está fragilizada. E por que essa estrutura está fragilizada? E nesse convite para dar sentido ao nosso sentir, eh, um dos exercícios que eu tento fazer pensando nos meus convidados, é pensar numa planta que representa para mim aquela pessoa. Então eu tenho um presente para você, Mais um.
que é um pouco diferente até do que eu costumaria dar uma planta plantada, né. Eu vou pedir para a produção pegar para mim, enquanto eles pegam eu vou te explicar. Para você escolher uma planta de corte, eu vi um vídeo esses dias, eh, de um rapaz no programa da Drew Barrymore, que ele falava que, ele estava mostrando plantas de corte e nesse já pego com você. Nessa conversa que eles estavam fazendo, tem um outro rapaz que faz parte ali da apresentação do programa, ele fala: "Como é que a gente faz pra planta de corte durar mais? Eu ouvi dizer que você pode pôr açúcar, pode pôr uísque, você pode pôr uma série de coisas, ensina a gente que a gente pode fazer para que essa planta dure mais". E a resposta dele eu achei fenomenal, que ele falou: "Entendam que a planta de corte é um convite ao agora". Então é uma contemplação para o momento, e você traz a gente para esse presente. Estar no presente é um presente. E a outra coisa que o arranjo de plantas e flores de corte trazem para a gente, é a possibilidade da diversidade, Hum. né. E você também busca entender essa diversidade e essa pluralidade que existe dentro de um único indivíduo, né. Até transparece pra gente os lugares que a gente ocupa, nos diferentes locais em que a gente pode Uhum. estar. Então, o meu presente pra você é um arranjo de uma de várias flores, de várias plantas de Ai, corte, que lindo! para que você, hã, Ai, enxergue que lindo! toda essa diversidade, toda essa pluralidade que você traz pra nossa vida, com a delicadeza, com a força, com o reto, o estreito. E junto disso, Ficou na frente da tua mochilinha. tudo bem, eu vou pegar a minha mochilinha Ah, aqui, porque na realidade, eu queria que você também acrescentasse pra gente o que que você pode trazer e contribuir para essa mochilinha, né. Então, nessa troca, gostaria que você se sentisse à vontade para colocar o que você quiser dentro da minha mochilinha, além de tudo que você já colocou nessa vida. então eu coloco na tua mochilinha um olhar bem bem atento ao seu sentir, a sua pele, né. A tua pele tem bastante significado, bastante história, né. Nossa pele tem bastante significado. Os nossos órgãos de sentido trazem pra gente, captam tudo que está acontecendo no ambiente. E e o corpo ele responde antes da mente. Então muitas vezes a gente tem sensações e não sabe por que está sentindo aquilo, então é isso que eu busco trazer, né, vamos dar sentido a essa ansiedade, vamos dar sentido a essa dor de cabeça, essa dor nas costas. Então é trazer um olhar com bastante amor, bastante compaixão ao que está sentindo. Sentir o que se sente. Com um olhar de amor. Somos tudo, assim como a natureza é tudo, e ela é tão vasta, né, E ela tantas é pessoas tão desconectadas disso, né. assim como as pessoas estão desconectadas da natureza, elas estão desconectadas delas mesmas, né. Totalmente. E e a natureza ela nos convida, né, tem até um exercício, né, de que se faz de caminhar com os pés descalços na grama, trazer esse aterramento, trazer essa presença, né, e a natureza nos proporciona isso.
e é muito bonito. E essa leitura quem fez foi tu, eu nunca tinha ido para esse lugar, de trazer essa natureza para dentro do meu trabalho, e isso eu levo na minha mochilinha, Ai, que delícia. esse teu olhar, né, tão bonito, né, sobre o meu trabalho, a tua confiança também, enfim, no meu trabalho. E é isso, eu sigo com esse intuito de de não sermos inimigos da dor, não sermos inimigos do nosso corpo e do que estamos sentindo. Não sermos inimigos da nossa própria natureza. Exato. Que se a nossa natureza nos trouxe esse sintoma, essa era a melhor forma de poder Acessar. acessar e chamar atenção, Uhum, né. uhum. E a gente não precisa esperar isso tudo acontecer, o corpo gritar para a gente poder, se acolher e se olhar e se conectar, a gente já pode começar isso bem antes. Lindo, muito Ai, eu que obrigada. agradeço, foi lindo. Obrigada por tudo. Obrigada, obrigada. Tá aí entre os top 3 para iniciar esse projeto. E eu também trouxe um presente para ti, está lá dentro, e eu trouxe um bambu da sorte para ti, Pega pra mim, produção. que tá lá, com folhas nascendo ainda, assim como esse projeto, ele tá nascendo. E eu quero que esse bambu da sorte te traga muita sorte, te traga Obrigada. muita prosperidade, te traga muito, que tu consiga passar para todas essas pessoas o que obrigada, que tu consiga passar para todos essa beleza do teu trabalho e desse teu projeto. Então tá começando uns brotinhos, assim como esse projeto, e vai crescer muito, tenho Obrigada por certeza. tudo, obrigada por esse significado, né. Eh, a gente tenta plantar uma semente para ver brotar e para ver, às vezes, até virar uma árvore, uma situação que a gente nem imagina Uhum. para onde isso vai caminhar, né. Mas eu sou muito feliz de ter, como você disse, você no top 3 para iniciar esse projeto, que eu acho que é essa força que eu preciso para esse início. E esse início tá lindo. Parabéns. Que bom, fico muito Parabéns. feliz. Obrigada por tudo, Eu viu. que agradeço. Palmas, ê.